30 de outubro, domingo. Jesus Cristo morto desde a fundação do mundo. Essa palavra que o apóstolo Paulo fala, Pedro também fala, João também fala, Lucas também fala, que Jesus Cristo foi morto antes da fundação do mundo. Vamos ler alguma citação aqui. Apocalipse 13:8 diz que Jesus foi morto desde a fundação do mundo. Atos 2:23 diz que Jesus foi entregue à morte pelo desígnio e presciência de Deus. Jesus foi entregue à morte com a ciência, com a presciência, quer dizer, Deus, o Pai, já tinha ciência antes de Jesus morrer, que Jesus iria morrer. Ele já tinha esse desígnio pronto. 1 Pedro 1:19-20 diz que a morte de Jesus, esse plano da morte de Jesus, foi conhecido antes da fundação do mundo e manifesto no fim dos tempos, ou seja, o fim dos tempos começa com a vinda do Messias. Hoje estamos vivendo o fim do fim, né? Mas o fim dos tempos começa com a vinda do Messias, Jesus Cristo, há 2.200 anos atrás, 2020 anos atrás. Conhecido antes da fundação do mundo. Então, uns dizem que se referem que Jesus já tinha ciência. Outro apóstolo fala que foi desde a fundação do mundo. E Pedro já vai um pouco mais longe, diz que antes da fundação do mundo. Se você ler Paulo escrevendo para Tito, em Tito 1:2, ele fala que Deus prometeu a vida eterna antes dos tempos eternos. Dá para você imaginar isso? Antes dos tempos eternos? O tempo não é eterno? Como pode ter algo antes dos tempos eternos? É inexplicável. Nós não temos como explicar isso. A dimensão da nossa mente é uma. A dimensão da mente de Deus é outra. Nós estamos vivendo numa dimensão. Deus está vivendo em outra dimensão. Que excede, extrapola a nossa mente, o nosso conhecimento, os nossos recursos para entender. Por isso que Ele é Deus. Se nós conhecêssemos tudo de Deus, Ele não era Deus, não poderia ser Deus. Ele seria igual a nós. Jesus se tornou um de nós, igual a nós, mas Ele teve que se esvaziar da divindade, não usar a divindade. Então aqui, o plano da salvação. O plano da salvação não foi um pensamento apressado, algo que só foi montado depois que Adão e Eva pecaram. Olha, eles pecaram, então agora nós vamos ter que dar um jeito. O que nós vamos dar um jeito? Alguém vai ter que morrer. Quem que vai? Vai o Espírito Santo? Vai o Filho? Vai o Pai? Quem que é? Não foi isso que aconteceu. Tudo isso dentro da eternidade, da divindade, já existia essa ocorrência. Em algum dia, que Deus sabia já,
tinha presciência, iria acontecer a desobediência. Alguém iria desobedecer. Ele sabia quem que era que ia desobedecer, sabia todas as coisas que aconteceu e também o que vai acontecer até a eternidade e vai em frente. Ele sabe, porque ele é onisciente, totalmente ciente de tudo. De tudo, tudo, tudo. Se tem uma célula que está fora do lugar, Deus sabe e conversa com ela. Volta para o lugar. Ou fica nesse lugar que você está mesmo. E para ela sair do lugar, ela tem que pedir permissão para Deus. Deus tem que permitir que aquela célula saia fora do seu controle. Se um fio de cabelo não cai sem a permissão de Deus, um fio de cabelo, quem vai ligar para um fio de cabelo? Mas ele não cai sem autorização de Deus. Porque Deus, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ou seja, ele está conduzindo todas as coisas, ele está orquestrando as coisas, ele está reinando plenamente, totalmente em tudo. Então, quando Jesus percebe ali que Adão e Eva pecou, esse plano já estava formado desde os tempos eternos. Estava realizando aquilo que estava. Embora Deus soubesse tudo o que iria acontecer, essa ciência dele, essa pré-ciência de Deus, não interfere no livre-arbítrio, na liberdade da pessoa escolher. Às vezes, mas Deus já sabia, ele podia, já que ele já sabia, podia ter evitado. Se ele fizesse isso, ele estava tratando a gente como se fosse um robô, como suas criaturas, como se fosse um robô. Mas ele não é. E ficou provado nesse plano da salvação. Veja como que é o centro do acontecimento de todo o universo, escondido de todos. Ninguém sabia que isso ia acontecer. Deus sabia. E sabia como lidar com ele. Vai acontecer isso e Jesus se predispôs a ir e morrer, pagar o preço para nos dar uma segunda chance. Uma segunda chance. Aquilo que foi algo muito terrível, para resolver aquilo, deveria agora acontecer algo muito mais terrível. A própria morte da pessoa humana de Jesus Cristo. Porque a divindade não morreu. A divindade não morre. Ela é eterna. É vida. Se Jesus morresse, morre todos os seres que têm vida morreriam também. Então Jesus morreu, sofreu. E esse plano da redenção foi explicado para Adão e Eva. Jesus veio e explicou. Olha, Satanás foi expulso do céu por causa disso, disso, disso. Aconteceu isso, 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 isso. Então, eles foram expulsos do céu, Satanás e seus anjos. Eles estão aqui no jardim, naquela árvore ali, eles não podem sair dali. São seres espirituais, não ocupa tanto espaço, né? Que é um ser espiritual, eles vão ficar nessa árvore. Você não indo até lá, você passa no teste. Você tem fé, você crê na nossa palavra. Mas se você quiser ir, pode ir, só que se você for, certamente, com certeza, você vai morrer. Mas você pode ir se você quiser. Mas meu conselho é para não ir. Senão você solta ele aqui nesse mundo, aí vai estragar tudo o plano. Veja
como Deus, respeitando o livre-arbítrio, disse a Adão e Eva. Mas mesmo assim soltaram. Então qual foi a primeira providência de Deus? Adão e Eva pecando, sentiram-se nus, fizeram folhas, e as folhas murcharam e secaram, para cobrir a nudez. Deus veio e falou: Adão e Eva, procure um cordeirinho e mate o cordeirinho. Eu vou resolver o problema. Porque o cordeirinho vai cobrir a vossa nudez. Folha não vai resolver. A sua solução para o pecado não resolve. A minha resolve. Pega um cordeirinho e mata. Eles foram obrigados, então, obrigados entre aspas, ou seja, eles fizeram agora, obedeceram a Deus, né? Não tinham obedecido, agora obedeceram. Foram lá com toda aquela pena, com aquela dor no coração, mataram o cordeirinho. O sangue do cordeiro derramou-se pela terra. Cordeirinho que representava Jesus Cristo. Então eles cortaram e ofereceram, tiraram o couro e ofereceram a Deus como arrependimento pelo pecado que eles fizeram. Deus pegou o couro, confeccionou 2 túnicas, 2 vestimentas e cobriu a vergonha, a nudez, ou seja, o resultado do pecado. Essa foi a primeira demonstração de que Jesus iria vir no mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E depois, tipificando com o sacrifício, a morte substitutiva de Jesus Cristo foi ilustrada, simbolizando o plano da salvação, durante séculos e séculos, durante 4.000 anos, basicamente, onde eles matavam um cordeirinho para ser perdoado os seus pecados, sacrificavam o cordeirinho, derramavam o sangue do cordeiro, e quando Jesus se aproximou do Rio Jordão, o João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, os sacrifícios de animais são cruéis, são sangrentos. O que essa crueldade ensina para mim e para você sobre a repugnância do pecado? Sobre a morte de Cristo em nosso lugar. O Cordeiro morreu em nosso lugar. O Cordeiro inocente. E o custo que o pecado custou para Jesus Cristo. O preço que custou para Jesus Cristo pagar a pena do pecado. Para consertar o erro de Adão e Eva. E dar nova chance para todos nós, para vivermos novamente a harmonia do céu na vida eterna junto com Jesus Cristo.